Olá, sejam todos muito bem-vindos. A gente vai falar hoje de Sírio aqui no liberal.com, né? Traduzir as emoções, o sentimento em mais um ano que não temos aí o Sírio naqueles moldes formais, né? Na tradição que todo mundo é acostumado. E para conversar um pouquinho sobre a festa, né? Pelo menos em parte ali do que seria o entorno dela, eu tenho hoje como convidado aqui o Sérgio Reis. Ele é diretor de Arraial e Arrecadação da festa de Nazaré, a festa maior dos paraenses. Sérgio, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, seja muito bem-vindo aqui aos estúdios do liberal.com. E eu começo fazendo a seguinte pergunta para você, né? Como é que tá para vocês, diretores, antes de qualquer programação anunciada, antes de qualquer evento, como é que tá para vocês, diretores, ter que lidar, né, com mais um ano de Sírio reinventado, digamos assim? Bom dia. É um prazer para nós da diretoria vir comparecer aqui ao Liberal para prestar esses esclarecimentos, dar essas informações de como vai ser o Sírio. Eu sou o Sérgio, como você falou, diretor de Arraial e Arrecadação. E já respondendo a sua pergunta, para nós é muito difícil também, assim como para toda a população paraense. Nós somos católicos, nós somos devotos de Maria e vamos fazer pela segunda vez um Sírio diferente. Eu discordo quando se diz que não teve Sírio. Na realidade, houve Sírio, sim. Nós tivemos diversas ações, nós tivemos o Sírio Solidário, distribuímos sem número de cestas básicas, nós estamos fazendo um trabalho diuturno junto à Paróquia de Nazaré, nós estamos com alguns eventos como a Cesta Cultural Mariana, como o próprio Sírio Solidário, que engloba toda a comunidade, engloba toda a paróquia, assiste as comunidades assistidas pela Basílica, e tudo isso é Sírio. Tudo isso é Sírio. Nós estamos distribuindo fé, nós estamos difundindo o nome de Maria, e como eu disse, nós vamos fazer pelo segundo ano um Sírio diferente, mas vamos ter Sírio de novo. Pois é, talvez seja difícil para as pessoas admitir, né, essa coisa do Sírio, porque o Sírio ele impacta muito pelo visual, né? Belém, inclusive, é conhecida mundialmente pela grande imagem das pessoas nas ruas, né? Aqueles 2 milhões de pessoas nas ruas. Como é que a diretoria trabalha, né, para minimizar essa saudade? Porque eu acredito que a ausência de muita coisa que é vista no Sírio acaba provocando uma grande carência nas pessoas, sobretudo no povo católico, né? Sem dúvida, o Sírio ele é um alento para nossa sociedade, para nossa comunidade, para nossa população. O Sírio ele é um bálsamo na vida dos paraenses, seja do ponto de vista da fé, seja do ponto de vista econômico também. Nós não podemos descuidar do quanto o Sírio impacta na economia do município, na economia do estado. E isso tudo vem sendo sentido em função da pandemia. Dentre todos os efeitos maléficos que a pandemia trouxe para o estado do Pará, para o município de Belém, nós temos essa redução do movimento do Sírio como um fator que deve ser efetivamente considerado, né? E a gente procura, dentro das nossas possibilidades, dentro daquilo que o cenário pandêmico nos permite, minimizar os efeitos nocivos dessa pandemia na vida da comunidade, na vida da sociedade, na vida da igreja e na vida daqueles que trabalham também em função do Sírio. A pandemia ela trouxe muitos males além da perda do Sírio, né? E essa questão social, tipo, acaba compensando, tipo, as ações sociais que a igreja faz, acaba compensando e ao mesmo tempo, compensando o que te fala a falta do Sírio, né? E ao mesmo tempo ajudando quem foi muito mais afetado pela pandemia. A gente tem um carro de doação de alimentos, inclusive, né? A igreja ela é a maior entidade assistencial do mundo. E isso aí é incontestável. O que, a forma como isso vai ser, como a igreja vai ajudar, ela de fato ela é impactada pela pandemia. Nós passamos períodos de lockdown, nós estamos passando por um período de redução na frequência das missas e tudo mais, até por uma limitação que os órgãos sanitários nos impõem. Hoje nós temos, por força de um decreto estadual, uma limitação de 50% na capacidade da Basílica, e isso nos impõe, por exemplo, o máximo de 3 pessoas por banco na igreja. Isso tudo reduz a frequência, reduz a arrecadação, e é necessário estabelecer um método criativo de assistência para essas pessoas. Como eu falei ainda há pouco, a igreja, a Basílica Nazaré, tem 5 comunidades que são diretamente financiadas, são cobertas pela Basílica. E isso tudo tem que ser feito uma ginástica de uma forma a preservar
levar assistências a essas comunidades e às pessoas que delas dependem, né? E isso tudo, de fato, tem sido muito difícil. Você como diretor de Arraial, né? O Arraial, eu me refiro propriamente aos brinquedos, é assim um dos maiores símbolos do Círio. A gente vai ter isso esse ano? Nós vamos ter o Arraial. Eu não tenho como te precisar agora que nós vamos ter os brinquedos. Né? Quando eu digo que nós vamos ter Arraial, nós vamos ter a feira com a colocação de 27 estandes com 4 grandes segmentos: alimentação, artigos religiosos, artesanato e vestuário. Então essa feira ela vai funcionar lá no estacionamento da Basílica do dia 1º de outubro ao dia 26 de outubro, ou seja, ela vai começar na sexta-feira da semana que antecede o Círio e vai terminar na terça-feira após o Recírio. E dentro desse espaço nós vamos ter 27 estandes dentro desses 4 segmentos. Para você ter uma ideia de como ele foi reduzido por força da pandemia, nós temos cerca de 103 permissionários cadastrados. Desses 103, infelizmente, apenas 27 estarão conosco. E isso é uma redução de praticamente 1/4 do volume que nós temos. Além disso, nós não vamos ter o parque na forma como ele estava funcionando até 2019. O Parque Ita, que é um nosso parceiro de quase 30 anos, infelizmente não poderá vir este ano, também por força da pandemia e por força de todo o impacto que essa doença, que esse vírus causou na economia global. Estamos procurando alternativas para minimizar essa falta que o parque faz, uma forma de cobrir, preencher essa lacuna. Nós vamos ter lá no espaço uma feira de flores, que vai funcionar do dia 1º do dia 9, perdão, ao dia 20 de outubro, onde as pessoas vão poder comparecer, comprar suas flores. É uma forma de movimentar aquele espaço e ajudar a economia dessas pessoas que tanto sentem a falta do Círio e que tanto dependem do Círio para sustentar as suas famílias. Pois é, você falou uma coisa interessante agora, Sérgio, porque assim, eu não sou diretor da festa, não lido tanto com a festa como você lida, mas eu tenho percebido assim, uma carência muito grande nas pessoas, né? Para esses próprios fascículos que a gente tem produzido aqui no jornal, no Liberal, a gente tem conversado com algumas pessoas que choram relatando as perdas que tiveram, mas também a ausência que o Círio traz, né? Teve uma entrevistada que falou uma coisa muito interessante, ela disse assim, o Círio, a pandemia tirou muita coisa da gente, tirou o Círio também. Vocês como diretores, vocês têm sentido essa carência nas pessoas, no povo católico também aqui do Pará? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Como eu falei ainda há pouco, o Círio é um bálsamo, o Círio nos renova. O Círio renova a nossa fé, renova o nosso espírito e nos torna fortes para enfrentar essas agruras do dia a dia. E eu percebo que, do ponto de vista emocional ou espiritual, as visitas que nós estamos fazendo com a imagem peregrina este ano, elas estão sendo muito mais carregadas, muito mais emocionantes, as pessoas estão muito mais tocadas com a presença da imagem peregrina do que habitualmente. Do ponto de vista financeiro, eu posso te falar que lá no Arraial, por exemplo, são as pessoas com quem a gente lida mais diretamente, nós temos empreendedores lá, microempreendedores, empreendedores individuais, que eles tiram até 60%, 70% da renda anual deles no período do Círio. Só nesses dias? Só no período do Círio. E isso está sendo diretamente impactado, como eu falei para vocês, até por uma questão de segurança sanitária, nós tivemos que reduzir o espaço para praticamente 1/4 daquilo que habitualmente era praticado. Né? E apenas 1/4 dos nossos permissionários, infelizmente, terão lugar no nosso Arraial deste ano. E isso tudo, nós somos muito sensíveis a isso, mas é uma contingência que nos foi imposta por esse cenário pandêmico que nós estamos atravessando. Que eu espero que esteja já acabando, mas que ainda estamos atravessando. E assim, o impacto ele é sempre muito maior, porque o artesão ele deixa de arrecadar, ele deixa de comprar a farinha, o farinheiro deixa de comprar do produtor, o produtor deixa de contratar o barco que faz o transporte. É uma cadeia, né? Na verdade, o Círio acaba afetando uma cadeia muito grande. Você falou ainda agora, não só agora sobre os permissionários, mas também sobre redução de missa e tudo mais. Como é que tem sido a reação das pessoas? As pessoas elas estão atendendo a esses apelos da Basílica, a essas determinações que não são da igreja, são de decretos, né, dos órgãos de segurança e também de saúde. Mas como é que tem sido a reação das pessoas? Você acredita, pelo que está se vendo agora, que é possível controlar isso daí?
A Igreja Católica e a Basílica de Nazaré, elas estão seguindo rigorosamente todos os protocolos sanitários. Então, na entrada de todas as missas, na entrada, no acesso à Basílica de Nazaré, você tem aspersão de álcool em gel, medição de temperatura e contagem de pessoas. Então, eu posso garantir para você que na Basílica de Nazaré não há, em absoluto, qualquer violação aos protocolos sanitários. Isso causa um impacto em todos, é claro, né? As pessoas sentem, a gente vê, por exemplo, na quarta-feira, que é o dia da adoração lá na Basílica, uma fila enorme se forma lá na frente. Cheio, né? Uma fila enorme se forma lá na frente. Mas o povo, ele, graças a Deus, ele é consciente dessa dificuldade e é consciente também do esforço que cada um tem que fazer para que esse período de dificuldade, esse período pandêmico, seja abreviado o máximo possível, né? Existe a dificuldade, claro, mas existe a consciência de que cada um tem que dar a sua contribuição para que isso cesse logo, né? Então, essas medidas de cautela, a obrigatoriedade de utilização de máscaras dentro da basílica, a aspersão de álcool em gel, a medição de temperatura e a vacinação, efetivamente é isso que vai contribuir para que a gente possa logo chegar ao fim desse período tão difícil para todos nós. As decisões da Basílica, que você falou aí, que elas estão sendo rigorosamente cumpridas com base nos critérios de segurança e saúde, né? Isso, e como é que tem sido esse diálogo com vocês, com esses órgãos? Tipo, as decisões são sempre tomadas em conjunto, vem de lá para vocês, ou é uma coisa de parceria? Como é que tem sido essa relação de vocês para decidir sobre o que vai ser de fato, né, o Sírio propriamente dito? O poder público, ele estabelece as normas que devem ser observadas por toda a sociedade. E nós, enquanto igreja, não podemos nos furtar a esse cumprimento. É lógico que nós temos um canal permanente de negociação, de diálogo, melhor dizendo, com as autoridades, seja de segurança, seja com as autoridades sanitárias, como uma forma de viabilizar a nossa atividade, e aqui eu estou falando especificamente do Sírio, já que o serviço religioso ele foi declarado essencial pelo governador do estado desde maio do ano passado. Então, dentro dessa premissa e dentro desse pressuposto, nós estabelecemos, junto com o poder público, as diretrizes que devem ser adotadas para que esse serviço religioso seja prestado de uma forma eficiente e principalmente segura, seja do ponto de vista da segurança propriamente dita, seja do ponto de vista da segurança sanitária. O próprio acesso, né, a pequena programação de arraial que vai ter, ele também é o tipo de evento que dá para você ter controle? Claro, nós temos um ambiente que, apesar de ser ao ar livre, é dentro de um estacionamento, ele só vai ter um acesso. Então as pessoas somente poderão entrar no arraial por um único local, né? Nós vamos ter a saída de segurança, a saída de emergência, mas o acesso ordinário vai ser apenas por um local. Nesse local, nós vamos ter aspersão de álcool em gel, medição de temperatura e contagem de pessoas. Então, dentro da capacidade que a prefeitura e os bombeiros nos impuserem, nós vamos seguir rigorosamente, assim como foi feito ano passado. Ano passado, nós tivemos essa cautela, nós tivemos esse cuidado, e eu posso falar que o arraial, dentro das limitações que nos foram impostas pela pandemia e pelos órgãos públicos, ele foi um sucesso. Nós tivemos ano passado, e vamos repetir este ano, a apresentação de apresentações musicais lá no espaço. Ano passado nós tivemos a apresentação das bandas das forças militares, nós tivemos a banda da Marinha, a banda da Polícia Militar, a banda dos Bombeiros, a banda da Guarda Municipal, ministérios de música, corais, e este ano nós queremos repetir, né? De uma forma ao mesmo tempo incentivar as pessoas, a comunidade a comparecer ao local, mas tendo a cautela de limitar esse acesso ao quantitativo que o poder público nos impõe. E assim, eu também queria deixar bem claro que, por exemplo, essa questão da programação, ela é sempre dividida em diretorias, né, entre a Festa de Nazaré, e o Sérgio é o nosso diretor de arraial e arrecadação. Então, programação é uma coisa que não se pode falar agora propriamente dita, né, Sérgio? Mas essa programação vai levar em conta essa saudade que o paraense tem, essa carência que o paraense está sentindo, tipo, todas as ações que vocês estabelecem como viáveis para acontecerem, leve em consideração isso, né? Sem dúvida nenhuma. O governador diz que nós não podemos exigir do povo mais do que ele pode nos dar. Ano passado o Sírio já foi muito difícil. Este ano também vai ser difícil. Mas o povo está muito carente desse tipo de amparo, de apoio,
né? Nossa Senhora de Nazaré não deixa de ser uma boia no meio desse oceano de incertezas que nós estamos passando, que nós estamos atravessando. Então, a intenção da diretoria da festa, dos padres barnabitas, eu posso falar também da arquidiocese, é fazer um círio seguro, é fazer um círio, o círio que pode ser feito dentro de um limite de segurança sanitária. E tudo que puder ser feito dentro desse critério, ou dentro, a partir dessas premissas, você pode ter certeza que vai ser feito. Nós estamos trabalhando essa programação com todo cuidado, com todo carinho, para que nós possamos levar o círio na medida do possível para a população. E eu tenho certeza que tanto o governo do estado quanto a prefeitura de Belém também estão empenhados nessa mesma missão, estão todos imbuídos desse mesmo propósito. Agora, essa pandemia, ela também despertou uma coisa interessante, eu acho que em muitos católicos, Sérgio, cada um ano passado, independentemente de quem foi para as ruas no Grande Domingo ou não, cada um procurou redescobrir a sua própria maneira de viver o círio, né? Então eu conheço pessoas, inclusive, que fizeram o próprio trajeto da transladação, num período noturno, num dia que não seria o sábado que antecede. Isso é uma prova de que o paraense ele acabou redescobrindo que o círio ele é muito mais do que um evento externo. A gente pode afirmar que, de fato, ele é um evento externo. O círio vive em cada um de nós. Sem dúvida, o círio vive em cada um de nós. E o círio, muitas das vezes, quando a gente fala do círio, todo mundo tem na cabeça a procissão do domingo. É claro que esse é o ponto culminante, é o ponto alto da nossa festa, mas o círio não é só isso. O círio, como eu falei para você ainda há pouco, nós tivemos ao longo deste ano um sem número de cestas básicas que foram distribuídas, nós tivemos um sem número de famílias que foram assistidas, nós tivemos um sem número de aconselhamentos religiosos, nós tivemos um sem número de visitas da imagem peregrina, nós tivemos um sem número de pessoas que procurou a basílica, procuraram as igrejas para ter esse tipo de amparo, para ter esse tipo de apoio. Tudo é círio. Tudo é círio. O círio é todo dia. O círio não é não ocorre apenas no segundo domingo de outubro. O círio vive em cada um de nós e ele tem que ser vivido todo dia. E é esse esforço que a gente está querendo fazer. Sérgio, só para encerrar, a gente já está se encaminhando aqui para o fim da nossa entrevista, eu queria te ouvir sobre duas coisas, né? Primeiro é a tua expectativa, né, para esse caminho que se segue, pandemia e religião, pandemia e igreja, né? E eu queria também que você deixasse uma mensagem final aqui, sobretudo para aquelas pessoas que esperam muita coisa, né, sobretudo no segundo domingo, no momento em que não se pode tanta coisa assim. Bom, a expectativa é a melhor possível. Como eu falei aqui, o círio é todo dia, o círio nós procuramos viver o círio todo dia, e o círio, nós da diretoria, nós procuramos organizar o círio, mas o círio é do povo. Quem faz o círio é o povo. Né? Nós temos que ter todo o cuidado e temos que difundir que não é para ir para a rua, não é para aglomerar, nós temos que ter a cautela, nós temos que ter cuidados sanitários, mas nós não podemos deixar passar essa oportunidade, o círio tem que ser feito. Então nós vamos fazer o círio que pode ser feito, estamos estudando, trabalhando essa programação com todo o carinho para que nós possamos fazer, como eu disse ainda há pouco, um círio seguro, um círio que as pessoas possam exercitar a sua fé, possam viver a sua fé, mas dentro de um ambiente de tranquilidade, dentro de um ambiente de segurança. É lógico que não é o círio que nós idealizamos há 2 anos, é lógico que não é o círio que nós gostaríamos que nós pretendíamos, melhor dizendo, colocar nas ruas, mas é o círio que vai poder ser feito. Eu costumo falar que o povo respeita a santa, e isso é uma verdade absoluta. Então, o que a santa quiser que seja feito, vai ser feito. E eu tenho certeza que o povo vai entender, como eu disse ainda há pouco, vai dar a sua parcela de contribuição para que esse momento seja seja o mais breve possível e que efetivamente, ano que vem, a gente tenha um círio da forma como todo mundo quer, como todo mundo precisa e como todo mundo merece, para compensar esses 2 anos de um período muito difícil para todos nós. Tá certo, Sérgio. Eu conversei com o Sérgio Reis, ele é diretor de Arraial e Arrecadação da Festa de Nazaré. Eu agradeço muito a sua participação, agradeço a assessoria do Círio, que viabilizou essa entrevista, e agradeço a você que ficou na nossa companhia até agora. Acompanhe esse e outros conteúdos sobre o Círio nas nossas redes sociais e também na versão impressa do jornal O Liberal. Obrigado e até a próxima.